E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é um dia muito especial, que é o dia que a gente está comemorando o Dia dos Pais. Então, antes de mais nada, né, eu queria desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão nos assistindo e também pedir que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus honre, né, o esforço e a dedicação que cada um tem dado para sua família. E no Dia dos Pais, normalmente, né, a gente traz uma mensagem específica para os pais, mas hoje eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu quero trazer uma mensagem um pouco mais ampla, né? Então eu quero falar sobre o papel do homem diante de Deus. Então, para você que é homem, né, mesmo que você ainda não tenha casado, mas você queira casar um dia, essa é uma mensagem que também vai ser direcionada para você. E mulheres também, por que não, né? Conhecer e entender um pouquinho melhor o papel que Deus deu para o homem, né? É isso que a gente vai estar falando hoje aqui, tá bom? Então, para a gente começar a pensar, eu queria começar com uma pergunta, né? Como ser um homem usado por Deus? Como um homem lidera a sua família no propósito de Deus? Todo mundo quer viver o propósito de Deus, não é verdade? E principalmente você, homem, que já tem a sua família, eu tenho certeza que você não quer que sua família perca isso de vista. Mas talvez você está se perguntando, como é que eu faço para viver esse propósito? Sendo você homem, né, que já lidera a sua casa, que já é chefe da sua família, né? O que é importante entender para que você cumpra bem o papel que Deus te deu na sua família? E é isso que a gente vai falar um pouquinho. E a resposta para isso, na verdade, é muito simples, né? Você precisa de só uma coisa. Você precisa liderar como Jesus. Então eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Então Deus foi quem criou a família. E quando Deus projetou a família, Ele criou o homem e criou a mulher. Só que Deus deu um papel muito específico para o homem, que é o de ser o líder dessa família. Então o que é ser um líder de uma família? O líder é como um leme de um navio, né? Você já viu um leme de um navio? O leme é o que decide qual que é a direção que o navio vai tomar. Então na família, né, o homem é como esse leme de um navio, né? Se ele estiver então liderando como Deus quer, essa família ela vai na direção que deve ser e ela cumpre o seu propósito. Agora, se o homem não cumprir o seu papel e deixar a desejar na sua função, a família vai ter problemas. Então, Deus deu essa grande responsabilidade para cada homem. Só que existe uma chave para que o homem possa liderar bem a sua família. E essa chave, como eu disse, é liderar como Jesus. Então, o homem que lidera bem a sua família precisa liderar, então, como Jesus. E é o livro de Efésios, capítulo 5, que traz a base disso que eu falei. Então aqui o apóstolo Paulo fala que o homem que quer liderar bem a sua esposa, ele precisa liderar como Jesus. E o que Paulo estava querendo dizer então com isso? Paulo, ele quer dizer que o homem que se submete a Deus, que o homem que entende bem o seu papel e que o homem que cumpre a sua função, ele lidera bem a sua família. Mais ou menos parecido com uma peça de um carro, de um motor, né, de um carro. E, por exemplo, se for uma peça tão importante para o carro, que é a correia do motor, que os homens entendem o que é, né? Se essa peça, pensa, né? Se ela estiver desregulada, ou se ela estiver fora do lugar, o que vai acontecer? Ela vai afetar todo o funcionamento do carro. E a mesma coisa é o papel do homem na sua família. O homem que lidera bem a sua casa e lidera como Jesus, ele com certeza ajuda a sua família a andar no propósito de Deus. Então, você que é homem, a partir de agora, presta bastante atenção, porque eu vou falar de 3 qualidades de Jesus que faz de um homem um bom líder na sua casa. Então, a primeira qualidade é: seja disposto ao sacrifício. O líder que quer ser usado por Deus, ele precisa amar sua família tanto, mas tanto, né, que ele tem que ter uma disposição de fazer qualquer coisa pelo bem dela. Então, em Efésios 5, 25 e 29, ele fala assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta
e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Por que você acha que Deus deu para o homem uma estrutura mais forte, né? Como a gente tem? É para a gente poder justamente proteger a nossa família e cuidar dela. E o que Paulo fala aqui é muito forte. Ele fala então de como tem que ser o coração desse homem. E ele fala que assim como Cristo faz com a igreja, ou seja, assim como Cristo ama tanto a igreja a ponto de sacrificar a própria vida pelo bem dela, assim tem que ser o amor do homem pela sua casa. Claro que na teoria tudo parece fácil, não é verdade? Principalmente quem é casado já faz tempo, já relaxou um pouco com a esposa. Então eu lembro que aconteceu isso comigo, né? Eu lembro que na época que eu ainda estava namorando, né? Tinha uma época que eu levava flores quase todo dia, ou quase toda semana. E agora, depois de casado, né? Quando muito, uma vez por ano e olha lá. Né? E outra coisa, né? Antes, no começo do casamento, né? A esposa ela nem precisava, né? Pedir, eu já estava lá do lado dela ajudando, né? Só que hoje como é que é? Hoje muitas vezes ela tem que me arrancar quase que do celular, né? Para eu poder prestar atenção e poder ir lá e ajudar ela. Não é assim que acontece, né? Só que para a gente poder exercer o nosso papel, né? Tem um segredo que eu quero compartilhar com vocês que é muito simples, né? E esse segredo se chama constância, né? Então, homens e maridos, né? Vocês querem fazer a sua mulher se sentir a pessoa mais preciosa da sua vida? Às vezes a gente não precisa fazer grandes sacrifícios. Às vezes é só ficar mais ligado e tentar perceber mais o coração da nossa esposa, as necessidades dela. E antes dela pedir, você fazer as coisas por ela. Gente, eu acredito que são justamente esses sacrifícios constantes, né, que a gente faz todo dia. Essas pequenas coisas, né, que vão amadurecer o nosso amor pela nossa esposa, pela nossa família, né? E tornando também a gente mais parecido com Jesus. Então, antes dessa pandemia, eu quase nunca jogava o lixo para minha esposa, né? E quando eu fazia isso, era só quando ela mandava. Só que a minha esposa ela é tão boazinha que ela nunca reclamou disso para mim. Mas foi justamente a palavra de Deus que me chamou a atenção e me fez pensar assim: bom, se nem levar o lixo eu levo, como eu posso pensar, né, que eu vou dar a minha vida pela minha esposa, que é como Deus fala que tem que ser? Então, gente, o bom líder, né, da sua casa, ele lidera como Jesus. E como ele faz isso? Quando ele ama tanto a esposa que ele está disposto a fazer qualquer sacrifício, né, para que ela se sinta cuidada da melhor maneira possível. E sem dúvida, eu tenho certeza que isso deixa o coração de Deus muito feliz. E então são essas coisas simples, começar com essas pequenas coisas, né, e mostrar que você está atento para suprir ela no que ela precisa. E sabe o que vai acontecer se a gente fizer isso? Vai gerar admiração e respeito da sua esposa e das pessoas com quem você mora na sua casa. Então esse é o primeiro ponto, né, que eu queria compartilhar, né? Que liderar a casa como Jesus é amar, mas amar tanto a nossa família, né, que a gente está disposto a fazer o que é preciso, né, para que essa casa ela seja liderada como Jesus quer, liderada por Jesus. Beleza? Então, agora vamos para a segunda qualidade de Jesus, né? A segunda qualidade de Jesus seja o provedor. Então, ainda que a mulher ela possa trabalhar para trazer sustento para a família, quem tem, na verdade, que puxar a responsabilidade pelo sustento da nossa casa é o homem, né? Então, Deus deu para o homem a responsabilidade final de garantir que a família seja sustentada. Então, em Efésios 5, 28, 29, ele fala isso. Ele fala: da mesma forma, os maridos devem amar a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então aqui fala que o homem tem que amar a sua mulher como ele ama o próprio corpo dele, né? Alimentar bem e cuidar da sua esposa como Cristo faz com a igreja.
Então aqui de novo a gente vê esse papel muito bom que Deus deu para o homem. Ele tem que ser então responsável para garantir que a família se sinta muito bem cuidada e muito bem suprida. E que no que depender do homem, né? Ele precisa passar essa segurança para a família de que nunca vai faltar nada, né? Inclusive, não só na parte financeira, mas também em termos de carinho, em termos de atenção, né? Que a gente deve dar para a nossa família. E por quê? Porque Cristo ele sempre esteve disposto a fazer qualquer sacrifício pelo nosso bem, não é verdade? E quando a gente vê isso, ou seja, quando a gente vê um marido, né, um pai fazendo a mesma coisa que Jesus, que é batalhando, que é fazendo de tudo para o bem da sua família, isso é muito bonito, né? Então eu lembro quando eu era mais novo, tantas vezes que eu vi meu pai, né, ele usando as mesmas roupas, ele trabalhando mais duro e ele deixando até de comprar coisas que ele queria e que ele gostava, para que eu e minhas irmãs a gente pudesse fazer os cursos que eram importantes para a gente, né, naquela época. E isso foi assim um grande exemplo, né, uma grande inspiração para mim. E é isso então que é liderar como Jesus, né? Que é ser esse marido, né, e pai, provedor da sua família, né? Que por amar a sua família e no que depender dele, ele não deixa faltar nada para sua família, né? Então essa é a segunda característica, né? A gente precisa ser provedor, né? E agora a terceira e última qualidade de Jesus seja o líder espiritual da sua família. Então em Efésios 5, 25 a 26 fala assim: maridos, ame cada um a sua mulher, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Olha que legal, essa última qualidade de Jesus. Para o homem que quer liderar então bem a sua casa, né, ele tem que ser o líder espiritual da sua família. Então, como eu disse, né, o homem é como o leme de um navio. E o que é um leme de um navio? É aquilo que direciona, né, o navio, né? Então o homem, ele, assim como o leme de um navio, ele direciona espiritualmente a sua família. O líder precisa também ser o exemplo de liderança espiritual que a família vai seguir. Mas a gente sabe, né, é muito comum, por causa do peso do trabalho, o homem deixar a vida espiritual de lado, deixando para buscar a Deus só quando dá. Mas é justamente aí que o inimigo mais tem se aproveitado, né, para fazer a gente dar de bandeja para ele aquilo que é mais importante, que é ter uma família forte e andando no propósito de Deus. Então, a Bíblia ensina que o homem é o principal responsável de cuidar da direção espiritual da sua família. Por isso que o homem é chamado de o cabeça. E por que ele é chamado assim? Porque é justamente ele que vai responder diante de Deus sobre o rumo que a família dele vai tomar. E esse princípio ele fica muito claro quando Deus ele chama Adão e não Eva para dar satisfação do pecado que eles tinham cometido, né? Então, mesmo que Eva que tenha comido primeiro do fruto proibido, né? Deus ele não chama Eva, mas ele chama Adão para prestar contas, né? E o que isso mostra, então? Isso mostra que todo homem que vai responder no fim das contas diante do Senhor sobre a direção espiritual que a sua família vai tomar e está tomando. Por isso que o texto de Efésios ele fala que o homem ele deve se entregar, né? Ou seja, ele tem que dar tudo que ele tem, não só para ele se contentar em ser um mero provedor, um mero sustentador da família, mas para, antes de tudo, ele ser essa pessoa que santifica a sua família, né? E o que é santificar a sua família? É liderar espiritualmente ela. E numa forma mais simples da gente entender, é você ser a referência espiritual da sua família, né? Então, numa situação, em várias situações, você ser o primeiro que ora, o primeiro que busca a palavra, e você ser aquele que inspira a sua família a ter uma vida cada vez mais perto de Deus e cada vez mais santificada. Então, por que isso? Para que quando Jesus voltar, a gente como homem, a gente possa colher a graça mais maravilhosa de todas, que é ter a honra de apresentar a nossa família bem conduzida e pura diante de Deus. E é isso que Paulo fala em Efésios, né? Então esse é o papel tão importante que Deus deu para o homem.
Então, gente, isso significa que os homens, antes mesmo deles casarem, eles precisam se dedicar a estudar a Bíblia com profundidade, né? E por que isso? É para que ele tenha familiaridade de ouvir o que Deus fala, né? E para que quando ele estiver liderando a sua própria família, ele sempre tenha uma palavra de Deus para poder direcionar a sua casa, né? Então o homem ele precisa ser um cara que reconhece, né, que ele precisa de Deus para conduzir a família dele. E assim como Jó fazia, por exemplo, né, ele era o primeiro a orar pela sua esposa, pelos seus filhos, diante de Deus. E por que ele fazia isso? Porque o homem é o leme da família. Então ele precisa, né, reconhecer que ele depende totalmente de Deus para poder fazer isso, liderar como Jesus quer que ele lidere. Então o que Deus quer que a gente entenda hoje é que o homem que lidera a sua família como Jesus é o homem que Deus usa para levar a sua família para viver o propósito de Deus. Então, resumindo, como ser um homem que Deus usa? Como eu lidero então a minha família para o propósito de Deus? Então é uma coisa só. A gente precisa liderar como Jesus, né? Então vamos lembrar quais são as características da liderança de Jesus. A primeira é: seja disposto ao sacrifício. A segunda, seja o provedor. E a terceira, seja o líder espiritual da sua família. E para terminar, uma última coisa muito importante que eu quero falar. Não tem como a gente liderar como Jesus se a gente não se empenhar em andar com Ele. Eu vou repetir. Não tem como liderar como Jesus se a gente não se esforçar em andar com Ele. Então, a Bíblia fala que é Ele, né, Jesus, quem opera tanto querer quanto realizar na nossa vida. Então, a última dica é, se você quer liderar como Jesus, né? Não basta que a gente lidere imitando Ele, mas a gente precisa liderar com Ele, né? E se a gente fizer isso, com certeza, o mesmo Jesus, que é esse líder perfeito, esse líder cheio de amor e de sabedoria, é Ele quem vai me capacitar e capacitar você, né? Para a gente estar liderando as nossas famílias e liderando a nossa família não para nós, não para as nossas vontades, mas liderando para Ele. E sabe, eu tenho certeza, se a gente fizer isso, Ele vai nos capacitar para apresentar a nossa família pura e santificada diante dEle quando Ele voltar. Amém? Então, eu quero terminar aqui e dizendo também para as mulheres, né, que pode parecer que essa mensagem hoje foi toda voltada para as obrigações dos homens, mas eu quero dizer para você, mulher, você viu que esse desafio de liderar a família é um desafio grande para o homem, né? Então você que é mulher, você que é casada, apoie o seu marido na sua liderança, se submeta a ele, né? E seja uma parceira, né? Nesse desafio de conduzir a sua família no propósito de Deus. Amém? Então eu quero convidar você a orar comigo. Querido Deus, muito obrigado por cada pai, marido e por cada família hoje aqui com a gente. E obrigado por ser esse pai tão bom e tão perfeito, que mesmo a gente sendo tão imperfeito, o Senhor nos deu nova chance de nos arrepender e poder ter uma nova vida. Obrigado por esse papel sublime que o Senhor deu para cada marido e cada pai, de junto com o Senhor poder conduzir as famílias para que elas sejam preparadas para viver o teu propósito. A gente quer ser famílias que de verdade honrem a tua palavra. Então, Senhor, derrame da tua graça para que cada homem da nossa igreja lidere a sua família com Jesus e como Jesus. Assim a gente pede em nome de Jesus. Amém.